Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e diferente do que eu costumo dizer, este não é, entre aspas, um livro que eu acabei de ler. Na verdade, eu terminei de ler já há algum tempo, mas eu não tivera tempo de parar e sentar aqui em frente à câmera para falar um pouco com vocês sobre esse livro. Na verdade, não é um livro, é uma revista, não é com, entre aspas, não é com uma lambada quadrada, por isso que eu prefiro mais chamar de livro do que de gibi. Repetindo, eu li já há alguns dias, mas eu não tivera tempo de me sentar para gravar um pequeno vídeo sobre ele. Eu comprei já tem algumas semanas, botei ali na estante, fiquei aguardando uma oportunidade de ler. Porque geralmente eu deixo os livros ou as revistas que têm um volume maior para ler enquanto eu estou em casa, ou quando eu não tenho nenhuma tarefa muito volumosa para concluir. E esses livros menores ou revistas menores eu guardo para ler quando eu preciso sair, né? Para ler enquanto eu estou no terminal, no ponto de ônibus, na fila do banco, etc, né? Porque eu gosto de aproveitar esses tempos livres, esses tempos mais que a gente, enfim, né? Tem que ficar preso nessas circunstâncias da vida para concluir alguma leitura mais simples. E eu escolhi esse daqui, que na verdade é uma realização, um trabalho, né, cooperativo entre três artistas, e sendo que dois desses são nomes que talvez sejam alguns dos nomes mais importantes da história dos gibis, né? Das histórias em quadrinhos. E por que não dizer da literatura? Porque, na verdade, como já comentei aqui várias vezes, antes eu tinha muito preconceito por essa mídia. Eu partia do pressuposto de que os gibis eram para crianças ou para o público infanto-juvenil, tanto é que eu li gibis, né, histórias em quadrinhos, até quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, porque basicamente eu lia o que, entre aspas, é a porta de entrada para a maior parte das crianças aqui no Brasil, que são os gibis da Turma da Mônica e da Disney. E eu li em especial os do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Pateta, porque eu achava incrível a construção daqueles cenários. Tanto é que eu estou fazendo atualmente duas coleções. Uma que está aqui atrás, que é o do Karl Barks, que eu não sei em quantos volumes ela se concluirá. Eu acho que nem terminou lá nos Estados Unidos. É um quadrinista que trabalhou décadas para a Disney. E tem uma lá em cima, que eu comecei agora. Não tá aqui não, é aquele ali de uma lombadinha azul, que é o do Dan Rosa, que eu acho que serão 10 volumes. Eu acho que eu tenho uns 5, uns 6, eu não sei. Só contando depois para saber. Enfim, né? Basicamente eu li isso, por isso que eu estou comprando esses volumes aqui mais, esses volumes encadernados, porque são histórias, apesar de elas serem voltadas para o público infantil, os desenhos, os dramas das personagens, a forma como a história é narrada é algo que é muito curioso, porque eu parto dessa premissa de que se uma história, se uma obra ela é bem construída, ela, entre aspas, transcende essa faixa etária para a qual ela é recomendada, né? Ou recomendável. Se for um bom filme, como por exemplo os longas-metragens da Disney, O Corcunda de Notre Dame, A Espada Era a Lei, O Rei Leão, Procurando Nemo, eles são voltados para o público infantil, mas eles têm uma história e personagens que são tão cativantes que, repetindo, eles acabam transcendendo essa faixa etária para a qual ela é supostamente desenvolvida. E a mesma coisa acontece com as histórias aqui do Karl Barks e aquelas lá em azul que estão atrás do Triceratops lá, que são as do Dan Rosa. Eu já dei uma folheada, li algumas histórias assim separadas, mas não, qualquer dia desse eu vou parar para ler todas. É por isso que eu deixo acumular. Porque inicialmente elas eram publicadas pela editora Abril, mas parece que a Abril faliu há um pouco menos de 2 anos. E muitos desses títulos, dessas revistas que eram publicadas pela editora Abril, foram compradas pela Panini, ou pelo menos o direito de publicação aqui no Brasil. A Panini não é uma empresa brasileira, ela é italiana, que eu acho que às vezes o cidadão como ele não sabe, mas existe uma Panini Brasil, que é uma filial aqui no Brasil, que ela é responsável pela publicação desses títulos, né? Da boa parte das revistas da Disney, da Marvel, da DC e de outras editoras, né? De mangás, que eles publicam muito. E
A Panini, se não me engano, ela é responsável por lançar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Que a Panini, ela passa meses, como é que se diz? Acumulando, né? Estocando papel para a produção dos álbuns e das figurinhas, porque é um verdadeiro fenômeno. Você passa nos shoppings ao longo ali da Copa do Mundo, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e vê ali aquelas feiras de trocas de figurinhas com as crianças, os pais. Eu acho que é mais um evento para os pais, né, do que para as crianças, porque realmente os shoppings ficam sempre tem algum espaço para troca de figurinhas, é incrível. Então a Panini fatura assim uma quantia exagerada de dinheiro. Agora, voltando aqui para a revista que eu gostaria de falar, ela é, entre aspas, uma parceria entre há um terceiro artista, que é um dos desenhistas, mas que é um cidadão chamado Santi Casa, que eu particularmente eu não conhecia, mas eu gostei muito do desenho dele. Tem um traço que lembra o mangá, que é uma coisa que entre aspas, me desagradou um pouco, que eu gostaria de ver uma outra estética para a personagem que é apresentada aqui na revista. Apesar de ser ser um bom desenhista, mas repetindo, as soluções estéticas que ele encontrou aqui para a personagem principal, acho que não me agradou. Eu preferiria realmente uma coisa mais cômica, uma coisa mais dura, mais pesada, mais sóbria, né, sisuda para essa personagem, que ela tem uma série de experiências traumáticas, porque ela é, entre aspas, é uma assassina, né? Então, eu gostaria que fosse uma coisa assim, realmente mais sombria, mais taciturna para a personagem. E repetindo, além do Santi Casas, que desenha parte da história, ele conta com o roteiro do Roy Thomas e com uma arte, né, o desenho também do Esteban Maroto. O Roy Thomas, ele é americano, ele trabalhou para a Marvel ali desde, eu acho que final ali dos anos 60, início dos anos 70. Ele foi responsável pela revista Conan o Bárbaro, eu acho que é dele, deixa eu pegar aqui até para conferir, para ver se eu não tô. Não, aqui do Quarteto Fantástico. Chega. É, esse aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui para conferir. Não sai. Meu Deus, que negócio pesado. Deixa eu ver se é do Roy Thomas mesmo, as revistas. Eu acho que, se não me engano, é. Deixa eu pegar aqui a primeira capa de alguma delas para conferir quem é o roteirista. Editor Stan Lee, o roteiro sendo Roy Thomas, os desenhos sendo Barry Whitson Smith e do Sal Buscema como arte finalista. E do John Buscema posteriormente. Aqui tem, entre aspas, esse volume 1 dessas histórias dos anos 70, do Conan o Bárbaro, roteirizadas por essa lenda viva, né, que é o Roy Thomas. Vou até pegar com as duas mãos, porque é muito pesado. Eu nem comecei a ler ainda, porque eu tô lendo ainda, entre aspas, a Espada Selvagem de Conan, que eu tô no volume 10, se não me engano. Tá, tô ali em cima. Aí é bacana porque aqui atrás vem, entre aspas, a capa das revistas que são publicadas aqui, é em torno de 26, se não me engano. Puf. E Roy Thomas, aquele na balada da deusa rubra, né, que é a Red Sonja, né, ou Red Sonja, como eles dizem aqui, pra mim é Sônia. Eu não sei, porque eu acho que quando eu era criança, quando eu era adolescente, pra mim era Sônia, né? Tem até aquele filme com o Arnold Schwarzenegger e com a esposa do Stallone, né? Que é Guerreiros de Fogo, né? Virou aqui em português. E, enfim, né? Conta com o roteiro do Roy Thomas e com a arte de outra lenda viva, que essa não é americana, eu digo lenda viva porque continua vivo, né? Que é o Esteban Maroto, que é um desenhista, um artista plástico espanhol. Aqui no Brasil, infelizmente, ele foi publicado por uma editora pré-histórica, se não me engano, chamada Ebal, mas ele já estava talvez uns 30 anos quase sem ser publicado aqui no Brasil, e tem essa editora mais jovenzinha, chamada Pipoca e Nanquim, que publicou alguns livros, né, algumas revistas aqui do Esteban Maroto, e eu espero que publique mais, porque é um desenhista que ainda está vivo, é um cara que tem uma formação clássica, ele fez curso lá de Belas Artes na Espanha. Ele tinha esse afã, provavelmente, de ser artista plástico, né, de ser pintor, ele tem algumas obras nesse sentido, mas ele ficou mais conhecido
por essas histórias de espada e feitiçaria, porque ele era fascinado por esses universos quase que míticos, né, que a literatura e a ficção proporcionam, né, tanto para o autor quanto para o leitor que se debruça com as obras. Atualmente, se não me engano, esse Esteban Maroto ele trabalha fazendo livros ilustrados, né? Em especial para o público infanto-juvenil, né? Envolvendo temas de fantasia, né? De aventura, etc. Então tem sempre algum artista fazendo o texto e ele entra com a arte que é sempre espetacular. Voltando aqui no Brasil, essa editora, a Pipoquina, que lançou isso aqui, que é a Balada da Deusa Rubra. Tem um outro livrinho com adaptação de uns 3 ou 4 contos do H.P. Lovecraft, que é incrível. Eu já li, mas eu acho que essa semana eu quero reler, acho que amanhã eu leio de novo, ou até hoje mesmo. Tem uma outra que é Espadas e Bruxos, que é uma reunião das aventuras de 3 personagens que esse Esteban Maroto desenvolveu lá nos anos 70. E tem um livro maior que é Cinco por Infinito, que eu acho que é uma obra de ficção científica que tem mais de 500 páginas. É um desses clássicos aí da ficção científica, né, produzidos pela Nona Arte, né, pelo Gibi, juntamente ali com o Incal, do Moebius, com o que eu falei antes, né, o Lon Sloane, do Philip Druillet, ou com o ou Manara, né, do Eleutério Serpieri, né, tem o Quarto Mundo, do Jack Kirby, são, enfim, né, o Esteban Maroto é um desses autores que ficou clássico devido ao seu trabalho com essas personagens relacionadas à magia, né, à feitiçaria, a esses guerreiros similares ao Conan, né, do Howard Lovecraft, ou Robert E. Howard, né? E, enfim, né? Agora voltando a falar sobre. Deixa eu botar aqui esse outro lá do Conan que é pesado, senão eu vou quebrar a mão. Então, né, esse aqui, né, Red Sonja, né, ou Red Sonja, a Balada da Deusa Rubra, o Roy Thomas como roteirista e o Esteban Maroto como desenhista eles revisitam essa personagem, Sonja ou Sônia, através da qual na verdade, essa Sônia ou Sonja, como eles escrevem aqui, é uma personagem que surge na literatura do Robert Eisenhorn, lá no finalzinho no final não, início dos anos 30, quando ele publica um conto que tinha essa Sônia ou Sonja, essa mulher de cabelos ruivos, ele publica numa revista Pulp, né, a história ela está ambientada ali, pelo que dá a entender, no século XVI, no século XVII, na parte oriental da Europa, ali, naquela divisa, né, entre Rússia, do Cáucaso, né, etc. Aquela região ali que é meio que uma encruzilhada de inúmeras culturas. A Sônia ela aparece nesse conto único. O Roy Thomas ele teve contato com uma cópia desse conto, que é lá do, acho que 1928, 1930, eu não sei ao certo, mas é do Robert Eisenhower, né? O Roy Thomas ele já trabalhava roteirizando essas histórias aqui do Conan Bárbaro, lá do início dos anos 70. Ele gosta muito da personagem e a introduz na história. Recentemente, inclusive, até mostrei aqui num vídeo no qual falei sobre essa nova versão da revista Conan, o Bárbaro, que eles reeditam essa primeira aparição da Sônia, ou Sonja, né, essa guerreira ruiva, nas histórias do Conan o Bárbaro. Eu não vou pegar porque ele está muito ali no alto, eu não vou conseguir alcançar. E eu esqueci de separar para gravar esse vídeo. Enfim, nessa nova versão da revista Conan o Bárbaro, eles reeditam essa primeira aparição da Sônia, ou Sonja, né, na revista Conan o Bárbaro, lá de meados dos anos 70. E pelo um prefácio aqui que o Roy Thomas ele escreve para a obra, porque o livro, né, aqui dessa editora Pipoca e Nanquim, ele conta com, entre aspas, 3 prefácios, né? Um de cada um dos autores que participaram da obra, né? Do Roy Thomas, do Esteban Maroto e do Santi Casas, né? Cada um dá a sua visão, a sua percepção sobre o início, né, a proposta inicial desse projeto e sobre como que ele se desenvolveu.
E é engraçado porque o Roy Thomas, no prefácio que ele faz à obra, ele comenta que a intenção inicial dele não era colocar a Sônia, ou Sonja, como eles chamam aqui na revista, não colocar a Sônia como uma espécie de parceira, de personagem coadjuvante nas histórias do Conan, mas sim de retirar, de se inspirar nesse conto do Robert E. Howard, que é, deixa eu pegar aqui o nome, A Sombra do Abutre. Aqui não tem especificando no livro em qual ano que esse conto ele foi publicado. Pelo menos eu não consigo identificar, mas eu imagino que seja ali de 1928, 1930, é bem recuado mesmo no tempo. E aqui, no caso, como ele trata dessa Red Sonja, o que o pessoal aqui dessa editora Pipoca Nanquim fez? Eles compraram os direitos de publicação do conto, né? A balada do Abutre. Deixa eu ver se é esse nome mesmo, para não me confundir e falar errado. A Sombra do Abutre. Então, acho que eles compram os direitos de publicação desse conto, Na Sombra do Abutre, para ser publicado aqui no Brasil, traduzem e colocam aqui em traços como um apêndice à obra, porque já que a revista ou a história ele trata desse início da carreira da Red Sonja, ou da Red Sonja, que já havia sido apresentado pelo Esteban Maroto, pelo Roy Thomas, nessa revista Conan o Bárbaro, lá em meados dos anos 70, então aqui eles resolveram compilar os dois, ou os três, né? Primeiro esses três prefácios à obra, depois a revista, né? O gibi propriamente dito, e por fim esse conto da literatura pop do Robert, eu acho que é Robert Eisenhower, enfim, que esses nomes realmente me dão um nó na língua. Tenho que ficar lendo várias vezes para não me esquecer. Então, aí ele reúne essas três coisas aqui nesse livrinho que tem algo em torno de 160 páginas. Ele reúne A Sombra do Abutre, que é esse conto original do Robert E. Howard, publicado lá entre, acho que é 1928, 1930, né? Naqueles livrinhos pulps que eram muito populares lá no início do século XX nos Estados Unidos, eu na revista, o gibi propriamente dito, né, que é essa balada da deusa rubra, e esses três prefácios, tem até um pós-fácil, então, né? É uma obra assim, bem completa, para quem quiser, entre aspas, conhecer a personagem, né, Red Sonja, e também ele traz esboços, eles falam um pouco sobre como foi o desenvolvimento da personagem. Deixa eu ver aqui. Ah, não, o conto foi publicado em 1934, quer dizer, não foi nem em 28, nem em 30, 34, é mais recente do que eu imaginava. Ele traz vários esboços de desenvolvimento do personagem, motivos que levaram a determinadas escolhas estéticas. Ah, sim, deixa eu voltar porque eu estava falando antes. O Roy Thomas, aqui no prefácio que ele acrescenta a obra, ele diz que inicialmente a proposta dele não era de apresentar a Red Sonja, ou Red Sonja, como mais uma personagem, como uma coadjuvante, uma parceira do Conan, mas uma pessoa que casualmente transitaria, porque ele tira a Red Sonja, né? Que é essa personagem que aparece no conto A Sombra do Abutre, publicado originalmente em 1934. Ela viveu ali no segundo conto, eu não consigo exatamente precisar o período, porque eu não sou muito bom em história, mas eu acho que passa ali no século XVI, no século XVII, né, lá no Império Russo, né? Aí tira essa personagem lá do século XVI, do século XVII e ambienta essa personagem nessa era iboriana colorida, né, e heróica da Marvel, né, dos anos 70. E em vez de colocar a Sônia ou Sonja como uma parceira do Conan, ela apresenta essa personagem como alguém que transitaria naquele mesmo universo, naquela mesma era fabulosa, na era iboriana na qual Conan vive, e casualmente, como eles viveriam ali na mesma era, né, no mesmo continente, no mesmo conjunto de nações, casualmente eles se encontrariam, se confrontariam, ou se tornariam aliados. Mas que a intenção do Roy Thomas era de criar, desenvolver uma revista, um gibi próprio para a Sônia. O que é curioso, principalmente para a nossa era, dessa, entre aspas, que se defende tanto o empoderamento feminino, a igualdade de direito entre os sexos, e o Roy Thomas, né, lá nos anos 70, já inspirado nesses movimentos libertários e de emancipação feminina que obviamente já viu na época, ele
pensa que seria uma boa ideia, né? Tem esse insight de promover, de produzir um gibi que teria como protagonista uma mulher forte, independente, autônoma e que tem como principal mote na sua história esse combate ao patriarcado, né? Ao machismo e à violência contra a mulher. Porque desde do conto original, quanto aqui nas revistas, né, Conan Bárbara dos anos 70, e aqui que o Roy Thomas e o Esteban Maroto, eles recontam essa história, eles mostram que a Sônia, essa jovem que foi vítima de abusos sexuais, então ela, entre aspas, ela é escolhida ali por uma divindade, que aqui eles chamam dessa deusa rubra, né, que é a Morrigan, se não me engano, que é uma divindade lá do folclore céltico, né? Ela concede, entre aspas, força e poderes para essa jovem, né, que é a Sônia, e ela parte nessa cruzada, né, contra a opressão e a violência sofrida pelas mulheres, né? Então ela vai lá inicialmente caçar, não eliminar esses homens que cometem crimes contra mulheres. É, é uma versão da Ereboriana da Lei Maria da Penha, né? E mostra aqui a Sônia decepando as cabeças e os membros desses homens que cometem abuso e assédio contra mulheres. É bem. Eu achei bacana isso. E repetindo, inicialmente eu vou mostrar algumas dessas páginas que trazem, principalmente essas daqui que trazem, entre aspas, esses esboços do Esteban Maroto, né? Que são muito bons. Eu já conheci ele antes, e mesmo ele estando assim mais velhinho, mais debilitado, porque você poderia até pensar, poxa, um encontro histórico, né, do Roy Thomas e do Esteban Maroto, porque a revista não tem mais páginas. É porque eu acho que é uma revista que, de fato, tem talvez mais 60 páginas, e o resto são esses esboços, tem um conto na Sombra do Abutre, esses vários prefácios, pós-fácios, etc. Então, virou uma obra realmente de colecionador, uma obra para um estudioso, né? Que tem, repetindo, como eu sempre, como eu venho comentando aqui, né? Quem tem interesse em artes plásticas, na história dos gibis, quem quer conhecer, entrar os outros estilos, né, de desenho, de roteirização, eu acho que é uma obra que é recomendável. E eu vou mostrar aqui, como eu disse, né, no final vem essas páginas com esboços com as artes iniciais. Essas páginas aqui são do Esteban Maroto. E quem conhece esse desenhista italiano reconhece aqui são alguns estudos, né, para personagem, que é essa Sônia Vermelha, né, ou Red Sonja, né, Red Sonja. E são desenhos incríveis, né? Pelo menos eu gosto muito. Ele apresenta esses esboços, tem alguns textos do próprio desenhista, né, do Esteban Maroto, comentando sobre o trabalho de criação e de desenvolvimento da personagem, também desse Santi Casa, Casas, né, que aparece aqui também, que é um desenhista assim, jovem, eu não conhecia, mas é bastante competente. E eu vou encerrar mostrando algumas páginas, né? Para vocês terem ideia do tipo de trabalho que é apresentado aqui. Ele é todo em preto e branco, e em momentos, entre aspas, mais decisivos para a trama, ou para criar um destaque para determinados personagens, eles abusam aqui desse vermelho, que não é exatamente um vermelho convencional, né? Um vermelho outro, né? Eu não sei qual é o nome dessa cor, mas ele cria um destaque que é impressionante. Pelo menos fica assim muito bonito. Claro que aqui com a minha câmera não é das melhores, então o efeito não fica bom, mas pessoalmente, se você olhando o desenho propriamente dito, ele fica incrível. E aqui tem aquele era uma parte do Santi Casas, né? Esse aqui é o Esteban Maroto que faz os desenhos. Quem conhece a arte do Esteban Maroto reconhece assim de cara, basta pôr os olhos na revista que você já identifica que é um trabalho do Esteban Maroto. Pelo menos para mim, que já tenho uma certa intimidade com a obra dele, já li algumas, você bate o olho, você percebe, porque ele é um desenhista, enfim, né, de um tipo que não existe mais. Com esse tipo de detalhamento e uma criação tão particular para os personagens, é algo, entre aspas, que, repetindo, né, hoje, de certa forma, é uma coisa incomum, né? E dá vontade de mostrar todas as páginas, porque, repetindo, é um desenho incrível, né? E para pessoas que gostam de desenhar, vira assim um bom material de referência mesmo, né?
E até essa origem da Sônia que é mostrada aqui é muito parecida com aquela que é apresentada naquele filme Tétrido, lá dos anos 80, que é Guerreiros de Fogo. Eu assisti recentemente e realmente o filme é uma aberração sem tamanho. Mas quando eu tinha 6 anos e assisti o filme, eu achava, eu achava ótimo, porque realmente criança não precisa apresentar um trabalho muito complexo para que a criança venha gostar de um determinado filme ou de uma determinada obra, né? Mas eu me lembro que quando eu era criança eu assisti, acho que nem quando criança eu acho, eu gostei muito do filme. Assisti recentemente, o filme é horrível. E aqui essa arte, obviamente não é mais do Esteban Maroto, é desse artista chamado Santi Casas, que eu não conhecia, não tenho acesso a outros trabalhos dele. A não ser que eu esteja muito enganado, eu não tenho nenhum trabalho dele aqui comigo, né? Na minha coleção, né? Mas são desenhos incríveis. E essa vira o registro da minha leitura, porque antes de qualquer coisa, esses vídeos são, na verdade, uma forma que eu encontrei para registrar as minhas impressões iniciais sobre esses livros, revistas ou filmes com os quais eu tenho contato, e também traços como dica de leituras, né, de filmes para assistir. E a dica de hoje é exatamente isso, né? Essa Balada da Deusa Rubra, que reconta essa origem da Red Sonja, conta com o roteiro do Roy Thomas e com os desenhos ou a arte do Esteban Maroto, que é essa lenda viva aí das artes plásticas, né, espanhola, e o Santi Casas, que é um desenhista relativamente novo e com o qual não havia travado um contato antes. E eu nem falei um pouco sobre a sinopse, né, sobre o que trata a história. Como é uma revista curta, dizer que ele, por exemplo, reconta a origem da Red Sonja, que ele mostra esse passado de sofrimento, de abusos sexuais pelos quais ou pelas quais a Red Sonja passou e pelo fato e agora ela, entre aspas, recebe poderes de uma divindade céltica, eu acho que essa Morrigan é céltica ou finlandesa, não sei, e ela passa, entre aspas, a perseguir esses homens que cometem abusos contra mulheres. Não só abusos sexuais, mas abusos de outras naturezas, né, como do escravismo, né, violência física, etc, né? E é basicamente essa a sinopse da história, né? E repetindo, eles recontam essa história da origem da Red Sonja e mostram, entre aspas, ela se confrontando com um guerreiro que se tornou rei numa determinada localidade. Ela vai lá, entre aspas, para dar cabo desse cidadão que é, na verdade, um genocida. E é sobre isso que trata a história. E, repetindo, conta aí com a arte desse monstro que é o Esteban Maroto. E, repetindo, acho que todo mundo que gosta de desenhar, que gosta de artes plásticas, deveria ter algum contato com o Esteban Maroto, porque o tipo de desenho, a forma como ele apresenta as suas personagens distribuídas na página, é uma coisa que é ímpar. Eu não encontrei um outro desenhista que faz esse trabalho de composição ali de quadros, né, de cenas, como o Esteban Maroto. Aqui nem tanto, que provavelmente, como é uma obra, entre aspas, sobre encomenda, provavelmente ele teve pouco tempo para produzir, porque o Esteban Maroto ele trabalha já de forma mais lenta, né? Mais devagar. E agora, já com uma certa idade, que eu acho que ele tem mais de 70 anos, você pedir que um artista desse, né, que tem como é que eu posso dizer, um trabalho mais minucioso, mais detido sobre a sua obra, né? Que ele trabalha, repito, um trabalho de uma forma mais lenta, mais atenciosa, mais cautelosa, pedir que um cidadão desse produza 80, 100 páginas para ser publicada dentro de um período X, eu acho que não é algo que ele conseguiria fazer. Então, por isso que a participação dele na revista ela é menor, são poucas páginas que de fato ele trabalha. Mas, repetindo, se você já conhece o trabalho do Esteban Maroto e bate os olhos na página, nem precisa dizer que é dele, porque você percebe de imediato. É de fato um daqueles artistas que tem um traço ou uma forma de representação da figura humana e do desenvolvimento e do desenho, né, do shape ali
da página que é inconfundível. Você observa e, como eu disse, se você já tiver um conhecimento prévio sobre a obra do Esteban Maroto, você identifica de imediato que aquele trabalho é dele. E eu nunca me canso de observar essas imagens do Esteban Maroto. Você fala assim, as mulheres desenhadas por Esteban Maroto, porque há inúmeros outros desenhistas que abusam da figura feminina, né, que fazem aquelas mulheres mais voluptuosas, né, mais como o Milo Manara ou Eleutério Serpieri da Druna, mas aqui as personagens femininas do Esteban Maroto não são mostradas com uma intenção, em traços de, como é que eu posso dizer, abusar da sexualidade feminina ou algo do tipo. Não, elas são mulheres belas, mas elas nunca são mostradas, entre aspas, de uma forma desrespeitosa. Elas são, elas são belas, né? São bonitas, mas elas não são erotizadas, né? Talvez você, leitor, que tem uma mente assim mais suja, possa pensar dessa forma, mas o desenho por si só ele não transmite isso. E uma coisa curiosa é que cada mulher do Esteban Maroto tem uma estética que é muito particular. Claro que há aqueles traços gerais que fazem com que você, repetindo, você bata o olho na obra, você saiba que é dele, mas cada uma delas tem traços, tem particularidades no rosto, nas formas do corpo, que as diferenciam de outras. Eu gosto muito, repetindo, dessas mulheres de Esteban Maroto, porque também, entre elas, essas personagens femininas, elas evocam as, não vou dizer sexualidade, mas uma expressão que eu gosto, a mística, né, em torno daquelas divas do cinema dos anos 60 e 70, com as quais, aliás, provavelmente ilustraram ali a imaginação do Esteban Maroto para ele construir ou confeccionar essas personagens femininas. Então, eu olho para essas personagens do Esteban Maroto e me lembro assim imediato, né, de atrizes como, por exemplo, a Elizabeth Taylor ou a esqueci aquela atriz, a Brigitte Bardot, quer dizer, aquela atriz que fez Uma Mulher, né? Enfim, né? Ou E Deus Criou a Mulher, que é um filme assim impecável. Já vi esse filme mais 10 vezes e não me canso. Só não vejo agora porque meu DVD eu perdi. Então só tenho os filmes, mas a mídia, aliás, eu não tenho como assistir os filmes. Mas, enfim, né, eu gosto muito da forma como esse Maroto ela apresenta e desenvolve as suas personagens femininas. E a Red Sonja, apesar de não ser uma personagem original, repetindo, ela saiu desse conto A Sombra do Abutre, que é do Howard E. Howard, que foi inicialmente publicado lá em 1934, na revista Pulp. É uma adaptação dessa personagem, ela aparece de uma forma que é bem diferente, até historicamente do conto original, mas eles adaptam de uma forma assim bem original, né, e curiosa. E repetindo, a Red Sonja, apesar de não ser uma personagem original, mas traz esses traços particulares e o Esteban Maroto consegue dar uma tez, uma cara, uma fluição para a personagem que a particulariza quando comparado com outras personagens femininas do Esteban Maroto. Valeria um estudo. Aliás, para quem gosta, eu sempre falo isso, né? Para quem gosta de artes plásticas, de design gráfico, né? Ou quem trabalha talvez com literatura, valeria a pena um estudo sobre essas personagens femininas, né, do Esteban Maroto. Eu gosto muito delas. Gosto da forma como ele desenha, gosto do fato de que, apesar de serem mulheres belas, elas não são sexualizadas, né, assim, ao extremo, ao ponto de virar uma coisa vulgar. Elas são bonitas, né? Como as personagens da Brigitte Bardot, né? E outras, né? Enfim, e que até lembra, como eu disse, essas personagens do Esteban Maroto, elas entre aspas emulam essa mística em torno dessas divas ali do cinema dos anos 60 e 70. Eu gosto muito do trabalho dele. Por enquanto é só, porque eu nem queria gravar um vídeo tão longo, queria gravar um filme curto, mas quando você se depara com uma obra-prima dessa aqui, que realmente é um dos grandes trabalhos ali do Roy Thomas como roteirista, do Esteban Maroto como desenhista, tá longe disso. Porque, repetindo, eles já são artistas em final de carreira. Hoje eles são muito mais famosos pelo trabalho que eles já promoveram no passado do que exatamente do que eles produzem hoje. Mas você ter a oportunidade de reunir esses dois monstros dos anos 70 e dar liberdade total para eles fazerem o que eles quiserem,
né? Quer falar sobre abuso feminino? Fale. Quer falar sobre tirania, opressão, fascismo? Façam. Sigam o caminho que vocês acharem mais adequado para realizarem sua obra. Pronto. E eles aproveitam esse espaço para falar sobre o que eles bem entenderem. E eles são muito bem sucedidos aqui. Agora, repetindo, eu vou insistir isso antes de terminar o vídeo. É uma das grandes obras desses dois artistas? Não, não é. Está longe disso. Mas é bom, né, observar que esses artistas eles continuam produzindo e nos brindando com trabalhos tão incomuns, né? Quando comparado com o mercado editorial de uma forma geral. Por enquanto é só. Quem tiver oportunidade, compre, pegue emprestado aí com alguém, como comigo, por exemplo, que é a Balada da Deusa Rubra. E, enfim, né? Eu acho que seria um primor, né? Aprender a desenhar ou estudar a obra do Esteban Maroto, porque eu acho que faz falta mais artistas como esse no mundo contemporâneo, né? O odierno. E por enquanto é só, até o próximo vídeo. E como eu disse, quem tiver a oportunidade de ler aqui a Red Sonja, né, essa balada da deusa Rubra, leiam, porque tem um texto que é muito bom. E a arte aqui do Esteban Maroto e desse jovem Santi Casas torna a obra realmente assim, ímpar, né? E imperdível. E até breve.